E a vida continua, André Luiz, capítulo 22, Bases de Novo Porvir. No dia seguinte, a conferência com Ribas. Ernesto e Evelina confiaram-se sucinto relatório da visita realizada na véspera, a que o mentor deu ouvidos atentos. Esmerando-se no aproveitamento das horas, o sábio amigo requisitou um grupo de fichas alinhadas no arquivo próximo e iniciou o trabalho mais importante da entrevista, analisando a situação de Túlio Mancini. Considerou que o jovem realmente evidenciava reduzido progresso. Entretanto, isso não invalidava o compromisso da senhora Serpa, cujo auxílio junto dele não devia esmorecer, organizando-se o seu renascimento próximo. Então, ele não estava melhorando, mas ela se propôs ajudá-lo porque contribuiu para que ele tivesse nesse estado. Portanto, ela precisava continuar trabalhando para o renascimento dele. Estabelecendo bases para o futuro, ele, Ribas, traçou um programa de ação imediata e mais claramente definida para os dois amigos, em cujo desempenho se aplicassem suas forças com a eficiência precisa. Evelina permaneceria a sós ao pé de Mancini, continuando a presidir-lhe, quanto possível, a renovação mental, ao passo que Ernesto se encaminharia diariamente ao plano físico, de modo a colaborar com o limite dos seus recursos, ou seja, ele precisava se esforçar ao máximo, a benefício de Desidério e de Elisa, carecedores de urgente socorro fraternal. Se entendeu com diversos diretores de serviço domiciliados em esferas superiores e recebeu autoridade suficiente para funcionar na solução dos problemas referentes aos renascimentos que se fizessem necessários ao reequilíbrio do grupo. Vocês percebem que existe toda uma hierarquia, é preciso ter certeza de que se está fazendo melhor. Veja, ele foi consultar as esferas superiores para poder promover os renascimentos pensados. Não é assim ao bel prazer, né? Porém, a moça, no registrar suas instruções, raciocinou pesarosa. Instrutor Ribas, então, agora, não me será concedido visitar meu pai e abraçá-lo? O senhor compreende as minhas saudades? Entendo, sim, mas a condição atual de Desidério não nos aconselha espontaneidade de atitudes. Para ajudá-lo com segurança, é imperioso examinar previamente as nossas menores manifestações. Mesmo as minhas? Até mesmo as suas maneiras de filha entram em linha de conta. Aquele rebelde e nobre coração que lhe serviu de pai possui qualidades notáveis que serão desentranhadas em momento oportuno. Observe que ele é obsessor, porque ele quer fazer justiça pelas próprias mãos. Ele teima em ser justiceiro, mas ele tem princípios. Ele cuidou da Elisa, da filha dele, né? Da filha da Elisa e da filha dele. Apesar de se manter com a ideia fixa, se preocupa em ajudar. Ele tem bom coração. Por isso que ele merece ajuda no momento oportuno. Convém, filha, não venhamos a estragar as oportunidades. Paciência. Como assim? Ele deve reencontrá-la em momento de mais alta compreensão. Fantine o assistirá diariamente através da palavra edificante, em tarefa idêntica ao apostolado doméstico que a sua dedicação desenvolve no amparo a Fantine, empenhando-se a despertá-lo para as alegrias da espiritualidade maior.
ao mesmo tempo em que nesse mistério ambos aprenderão a readquirir o respeito e o afeto mútuos. Então, eles só poderão receber ajuda amorosa quando Mancini e Desidério se abrirem para o respeito e o afeto amoroso, né? Essa é a tarefa deles dois. O Ernesto, responsável pelo Desidério, e a Evelina, responsável pelo Mancini. Somente quando eles conseguirem seus objetivos é que Desidério terá o merecimento de ver a filha. Por enquanto, não. Depois de um sorriso amistoso, não é isso mesmo que se cede a você em relação a Túlio? Evelina concordou compreensiva. Isso, entretanto, prolongou o mentor, não obstará sua intervenção nos acontecimentos quando as circunstâncias surgirem. Você pode e deve efetivamente rever seu pai terrestre. No entanto, a sua influência filial, a nosso ver, precisa ser usada em favor dele mesmo. A senhora calou-se e Fantine aparteou. Instrutor, se não sou importuno, estimaria saber se o mensageiro da sua confiança inspecionou a situação dos nossos companheiros na residência do Guarujá. Sim, mas não foram achados ali, estão em São Paulo. Na casa de Vila Mariana, Caio e Vera, sim. E Elisa? Há precisamente 6 dias foi internada para tratamento numa clínica de saúde mental. Meu Deus, como as coisas se modificam! Instada por Serpa, a filha assumiu responsabilidades e a doente não pôde resistir. As notícias recebidas, no entanto, destacam enorme gravidade nos prognósticos quanto à nova posição orgânica de Elisa. Sou constrangido a comunicar-lhe que a enferma piorou muito quanto ao processo obsessivo de que é vítima e, à face dos recursos circulatórios precários, surgiu-lhe uma trombose cerebral progressiva, indicando desencarnação próxima. Tudo isso após terrível desgosto. Então, olha como o desgosto acelera o desencarne. E Fantine, atônico, perguntou: que desgosto? O instrutor imperturbável: averiguamos que Serpa, de algumas semanas para cá, pressionou Vera para que se retirasse da mãe a faculdade de dirigir os próprios negócios. Advogado de muitas relações, muniu-se de diversas influências e, assim que convenceu a futura sogra a hospitalizar-se para tratamento, que assegurou não passaria de 2 ou 3 dias, obteve com as certidões devidas o despacho das autoridades competentes, favorável aos seus propósitos, que apresentou aos amigos em todas as providências, como sendo propósitos da jovem a quem promete desposar. Claro que o choque para Elisa foi algo de muito doloroso ao reconhecer na instituição de saúde em que se encontra a impossibilidade de mobilizar os seus recursos econômicos. Isso porque, apesar de obsessa, está perfeitamente lúcida. Para nós, é a criatura de mediunidade torturada, com fenômenos psíquicos, por agora incompreensíveis, a quantos desfrutam sua convivência. Para Serpa e Vera, é um caso de senilidade precoce. Então, como eles não entendiam, né, que ela está em processo obsessivo, acredito que ela está louca. E o fato dela estar lúcida, a interdição, deixou desesperada e, portanto, desgostosa com a filha, acelerando assim o seu desencarne. Então, veja, apesar do obsessor a querer bem, indiretamente, ele está colaborando na abreviação da sua encarnação, né? Caio, então, agora
A frase hesitante de Ernesto esmoreceu na sua boca. Ribas, no entanto, completou. É o procurador da nossa doente e da filha, com poderes legais para manejar todos os bens. Diante dos dois interlocutores espantados, à vista dos fatos e admitindo o imperativo do nosso entendimento tão arejado quanto possível, é forçoso informar você, Fantini, de que os seus terrenos em Santos já foram vendidos anteontem, conforme resoluções de Serpa, que se investiu na posse de alguns milhões de cruzeiros. Cruzeiro é o dinheiro da época no Brasil, né? A título de corretagem. Não digo isso como quem julga o comportamento menos feliz de um companheiro, mas sim porque necessitamos planejar o futuro, com a obrigação de nos determos em minúcias, mesmo indesejáveis. E Ernesto, acusativo, vibrou irreprimido. Que ladrão! Mais uma vez caiu, né? Meu Deus, mais uma vez cai o malfeitor. Ribas fixou um gesto de paternal benevolência e opôs a contradita. Evitemos a crueldade, fujamos de qualquer violência, indispensável envolver Serpa e Vera em ondas de nossa melhor simpatia. Ou seja, não nos cabe julgar, não sabemos por que estão passando por isso. Precisamos ajudar, nosso papel é ajudar. E Fantini gritou desolado, por quê? Vocês não devem esquecer que os dois na equipe doméstica são amigos providenciais. Se vocês operarem com segurança, no apoio afetivo de que Caio não prescinda, esposará Vera e será o pai de Mancini na próxima existência. Sem dúvida, agindo assim, resgatará o débito que lhe é próprio. Por quê? Havendo subtraído na vida física de Túlio, é obrigado a restituir-lhe esse mesmo patrimônio, segundo os princípios de causa e efeito. Então, se ele matou, agora tem que dar vida. E com isso, os dois aprenderão a se amar, né? Porém, além disso, tranquilizará Evelina, encarregando-se no mesmo da reeducação de um espírito cujo destrambelho emotivo, que é a irresponsabilidade dela que desencadeou o episódio, né? Tanto trabalho vem custando a nossa amiga. Entendo tudo isso, mas Fantini se atreveu a interpor argumentos menos favoráveis que Ribas cortou, esclarecendo. Sei, Fantini, o que você pensa. Sei o que você pensa. Você é apegado ainda à família consanguínea que o Senhor lhe emprestou na terra, reconhece que Serpa começou a se apoderar daquilo que foi sua razoável fortuna. Você, indiscutivelmente, não deve se iludir, assim como já negociou os lotes que lhe pertenciam em Santos, talvez disporá todo o material que você aprecia, ainda como sendo os seus apartamentos de aluguel em São Paulo, a sua residência no Guarujá, as suas apólices, as suas joias, os seus depósitos bancários e até mesmo seu pequeno mundo doméstico de Vila Mariana. Aceite a realidade, meu amigo. Todas as suas propriedades no campo físico, mediante a desencarnação, passaram ao domínio de outras vontades e ao controle de outras mãos. A vida reclama o que nos empresta, dando-nos em troca, ou seja onde seja, o que fazemos dela junto dos outros. Então, vamos entender o que ele diz. Primeiro, não é sua, é emprestado. Segundo, tudo que a vida nos empresta, valores, títulos, amores, famílias, amigos, etc., etc., temos que prestar contas.
Lembra da parábola dos talentos? Ele disse, dando-nos em troca, ou seja, o que você fez com os seus talentos. Emanamos para a vida e ela nos devolve na mesma medida, bom ou ruim. Todas as informações a que nos referimos virão na certa, logo Caio consiga fazer de sua filha a esposa legítima. Entretanto, nos abstenhamos de classificá-lo por ladrão ou malfeitor. Ele é, sim, um filho de Deus, tanto quanto nós, sacando no futuro. Toma hoje por empréstimo a sua a sua viúva e a sua filha, os recursos que você lhes deixou, por fruto de uma existência imensamente laboriosa, julgando que realiza brilhante proeza de inteligência. Entretanto, a pessoa enganada é ele mesmo, o nosso pobre amigo. Mas como? O mentor sereno esclareceu o assunto. Supondo senhorear de largos créditos, Caio apenas assume largas dívidas perante as divinas leis, retendo os patrimônios materiais de Elisa e Vera, experimentará instintivamente a fome de ação para enriquecer-se cada vez mais. Se apaixonará pelo dinheiro e tão cedo não se sentirá saciado. Ao invés de aproveitar as alegrias da vida simples, andará distante da verdadeira felicidade, escravizado que ficará por muito tempo à ambição de ganhar e ganhar, amontoar e amontoar. Então, será incapaz de ser simples, né? Portanto, ele será incapaz de ser feliz. Ele se escravizará ao poder, ao ter que sempre, né? Mais e mais e mais e mais. E isso tudo, no fim, será revertido em benefício, sabe de quem? Estimaria saber, apontou Ernesto indignado, dos seus familiares, meu caro, e principalmente de Elisa, a quem ele agora impede a desencarnação prematura, com apontamentos incessatos, sequiosos de governar suas vantagens econômicas em regime de ilusória impunidade. Ou seja, ainda é responsável pela desencarnação prematura de Elisa, pelo desgosto que ele está causando a ela, né? E Ernesto solicitou ansioso, explique-nos. Ribas apanhou pequeno mapa dentre os papéis que compulsava e esclareceu indicando figuras aqui e ali. A desencarnação de Elisa está prevista para breves dias, mas o renascimento dela, depois de reequilíbrio seguro em nossa estância, poderá ocorrer conforme nosso esquema dentro de 5 ou 6 anos. Com a permissão dos nossos maiores, ela será filha de Serpa e Vera. Se vocês trabalharem no socorro a ambos com muito amor, renascerá depois de Mancini, que será o primogênito. Como é fácil de perceber, daqui a 30 anos, mais ou menos, ocasião considerada provável, lembrando que nós temos livre-arbítrio, né? Por isso que ele sempre fala provável, para o retorno de Caio à vida espiritual. Ele devolverá a sogra espoliada, então sua filha, tanto quanto a Vera Celina, na condição de viúva, todos os patrimônios de que hoje se apropria, e restituirá positivamente aumentados, acrescidos de grandes rendimentos, ao mesmo tempo em que terá trabalhado bastante para deixar a Túlio, na nova existência, uma situação material invejável. Então, ele não só dará a vida, mas condição de estudo, de crescimento, e além disso, com a morte, todos os bens voltarão aumentados para Vera e Elisa, e como herdeiro,
para o Túlio também. Diante de Evelina e Ernesto estupefatos com a segurança das leis de Deus, Ribas pareceu encerrar os estudos, advertindo: longe de nós a intenção de categorizar Serpa à conta de larápio ou delinquente. Ele é nosso aliado, nosso amigo. O que nos compete fazer de imediato é rogar ao Senhor fortalecê-lo com a bênção da saúde e da euforia espiritual, a fim de que viva tranquilo no casulo terrestre por muitos e muitos anos. E sorrindo: chegará o tempo em que vocês dois se apresentarão quanto possível, a fim de resguardar suas garantias pessoais e ampliar os seus lucros dignos, de maneira a proteger o futuro dos entes caros. Imploremos a Deus, faça dele um homem rico e bondoso, diligente e realizador. Precisamos dele e, consequentemente, Caio precisa de nós. Então, isso nos faz sair do nosso mundinho, onde nós enxergamos apenas o nosso umbigo, e parar de julgar o outro. Sem entrar no mérito da questão, ou seja, Caio está se apropriando ilicitamente dos bens de Elisa, tudo bem. E isso é problema dele. Mas olha o que foi dito: chegará o tempo em que vocês dois se apresentarão quanto possível, a fim de resguardar suas garantias pessoais e ampliar os seus lucros dignos, de maneira a proteger o futuro dos entes caros. Imploramos a Deus, faça dele um homem rico e bondoso, diligente e realizador. Precisamos dele e, consequentemente, Caio precisa de nós. Ele precisa de recursos para dar uma boa educação, uma boa condição para Elisa, Vera e Túlio. Por isso, Evelina e Ernesto precisam ajudá-lo ao invés de julgá-lo. Lembrando que ele disse que precisam ajudá-lo a ser bom. Por quê? Porque ele precisa dar bons exemplos para Túlio e Elisa, que serão seus filhos. E, é claro, para ele se melhorar. A senhora Serpa, notando que a conversa descambava para o término, apressou-se a dizer: instrutor, e meu pai? Venho sonhando para ele o regresso ao berço terreno. Isso também já consta de nosso esquema. Evelina, sabíamos que você, filha dedicada e amorosa, cogitaria de ajudá-lo. Fomos informados de que você ontem lançou no coração materno a ideia semente que frutificará com o amparo divino, suplicando a nossa irmã Brígida o recolha no lar como menino adotado. Seu afeto foi muito feliz. Seu apelo foi muito feliz, e com semelhante medida, Amâncio Terra, seu padrasto, receberá o socorro merecido. Em verdade, ele exterminou o corpo de Desidério, seu pai, alucinado de paixão que enseguecia o seu espírito, e se apossou da casa e dos recursos dele. É um homem ateu e evidentemente criminoso, mas profundamente humano e caritativo. Então, por que socorro merecido? Porque ele foi bom para Brígida e para Evelina, e precisa de socorro para devolver a vida de Desidério, que foi sua vítima, e tem o dever de lhe devolver os recursos multiplicados, uma vez que ele se apossou desses bens. Aqui, ao falar bem de uma pessoa, nós dizemos mas, e começamos a tecer um monte de comentários sobre seus erros. Lá, ele mostra os erros, ele comenta os erros, mas evidencia as coisas boas. Veja o que ele falou: é um homem ateu e evidentemente criminoso, mas profundamente humano e caritativo. Continuando, recolheu os bens de seu pai. No entanto, ao aumentá-los,
Com administração judiciosa e saudável, fez-se o esteio econômico para mais de 200 espíritos reencarnados, os seus servidores e rendeiros, com os respectivos. Há mais de 20 anos, protege a todos com a vigilância de um pai atento e bom. Nunca abandonou os que adoeceram, nunca desprezou os caídos em prova, nunca deixou crianças ao desamparo. Então, olha o exemplo da aplicação da parábola, né? Que fizeste com os seus talentos. Ele multiplicou e ajudou seu semelhante. Precisa professar uma religião para ser bom? Ele é ateu. Sim, ele assassinou Desidério, seu pai, e responderá por essa falta nos tribunais da vida, mas escravidou a Brígida, sua mãe, de quem procura satisfazer os menores desejos na posição de marido honesto e fiel. Tantas preces sobem do mundo a favor dele, para a infinita misericórdia de Deus, pelas consolações e alegrias que espalha, que chegou a merecer mais amplas atenções de nossos maiores. Olha o poder do bem, olha o poder da prece em resposta ao bem que ele praticou, né? Ontem fomos recomendados para que a seu pedido filial seja atendida no momento oportuno. E quanto a seu pai, segundo a sua petição, retornará com a bênção do Senhor ao convívio do homem que ainda odeia, mas aprenderá a ver suas qualidades nobres e o amará enternecidamente como a um pai verdadeiro, de quem receberá abnegação e ternura, apoio e bons exemplos. Então, Desidério vai aprender a amar o seu algoz, aquele que hoje ele tem como inimigo, porque Amâncio vai ser um pai verdadeiro, de quem ele vai receber abnegação e ternura, apoio e bons exemplos. Ribas silenciou por momentos e em seguida acentuou, como se estivesse respondendo a certas dúvidas dos ouvintes. É inegável que Amâncio possui apenas mais 10 anos de permanência no corpo físico, de acordo com os dados esclarecedores que nos foram enviados com objetivos de estudo. No entanto, para um homem com os serviços prestados que ele tem, não nos será difícil obter, junto aos poderes superiores, moratória de 15 a 20 anos mais, prolongando-se o seu tempo na existência atual. Essa moratória, gente, é merecimento pelo bem que ele praticou, é resposta às preces recebidas, é oportunidade de conviver com Desidério, a fim como ele vai conviver harmoniosamente, né? Eles vão conviver harmoniosamente, vai desfazer o ódio nascido pelo seu ato. E para isso, 10 anos não vão ser suficientes, porque aí o Desidério vai ser muito pequenininho. Mas ele vai precisar mais na sua adolescência, né? Mas com o crescimento, né, dele. Então, se acharmos que há um determinismo, né, nós estaremos enganados. Existe uma probabilidade, existe um planejamento. Depende do nosso livre-arbítrio, depende do nosso merecimento, depende de várias coisas. Frente a tudo isso, esperamos que ele realmente possa conquistar do Senhor a felicidade de receber Desidério por filho, através da ajuda de um casal humilde, a fim de lhe dar vida nova e, no futuro, devolver-lhe todos os bens de que foi um dia despojado. Esteja certa, Evelina,
de que seu pai, reorientado pelo carrasco de outro tempo, hoje transformado em obreiro do bem na escola do trabalho, será um homem equilibrado e com todos os recursos para ser feliz. Então, já ouvimos inúmeras vezes, portanto, já sabemos, pelo menos teoricamente, já sabemos que não podemos mudar o passado, mas podemos reescrever um novo futuro a cada dia. Ribas pausou de novo alguns instantes e logo após anunciou: nosso esquema inclui um acontecimento importante. Nos dias que virão, seremos chamados a aproximar os lares de Serpa e Amâncio, porque Desidério e Elisa, reencarnados, realizarão matrimônio feliz em plena juventude. Empenharemos máximo esforço para que Desidério se despeça de nós em breve tempo na direção da vida física. Evelina chorava de feliz emoção, meditando na justiça perfeita de Deus, e Ernesto refletia empolgado de assombro diante da lógica do plano estabelecido. Serenando o entusiasmo, encharcada de lágrimas, a senhora Serpa articulou nova pergunta. E minha mãe? O mentor esclareceu. Sua mãezinha acompanhará os destinos de Amâncio. Seu pai desposou-a, mas não a amava. Tanto assim que nas anotações e relatórios de que dispomos, você ainda estava no berço terrestre e ele já gravitava por outros campos sentimentais. É um modo educado de dizer que ele já estava com outras mulheres pouco tempo depois de casado, né? Portanto, não a amava, enquanto Amâncio a amava verdadeiramente, por isso que eles ficarão juntos. E Fantine especulou: tantos projetos. Transformar figuras em obras exige trabalho e trabalho. Quem se responsabilizará pela execução de semelhantes planificações? O mentor olhou benevolente e falou para ambos: vocês já ouviram falar em guias espirituais? Ernesto e a companheira esboçaram um silencioso gesto de estranheza e Ribas: pois é. Vocês dois serão os encarregados do serviço em perspectiva, com todas as tarefas satélites que lhes forem consequentes. Todas as tarefas satélites, ou seja, tudo que vai envolver os dois, que eles serão os guardiães, né? Se esforçarão para que Serpa e Vera se casem, para que Elisa se recupere após a desencarnação, no menor prazo possível, para que Desidério volte ao renascimento físico nas condições desejáveis e auxiliarão ainda a Elisa no retorno à Terra, com o dever de amparar o seu berço e a meninice, além de que estarão colaborando não só para que a futura mãe de Desidério conquiste recursos adequados para acolhê-lo no ventre materno, como também para que o nosso amigo a reencarnar venha a sentir-se convenientemente instalado na posição de filho adotivo. E nada de esquecer nosso Mancini, que prossegue requerendo atenções especiais e encaminhamento dele no futuro. O casamento de Elisa e Desidério mais tarde, depois das providências com que nos empenharemos a reaproximar as famílias Terra e Serpa. Num gesto marcante de bom humor, trabalho para 30 anos, meus amigos. Para início de reajuste, considerem-se vinculados à nossa cidade em serviço. No mínimo, de 30 anos pela frente. Pensa que é fácil ser anjo da guarda, né, gente? Não basta ser anjo da guarda, tem que participar. Ernesto contemplou Evelina, tomado de profundo enternecimento. Pensava que ela e ele haviam sido afastados da memória dos que mais amavam, quase que totalmente esquecidos, recusados, afastados, substituídos.
A ex-senhora Serpa, pois que a moça se reconhecia francamente liberada pelas atitudes de Caio, quanto ao prosseguimento de qualquer compromisso de natureza afetiva, olhava Ernesto e se sintonizava com a sua onda de ideias e emoções. Os dois estavam com a paz de consciência e a sós um com o outro, na empresa que os chamava. Fantini lhe pareceu mais espiritualizado pelos sofrimentos dos últimos dias, como se a fogueira das aflições ocultas houvesse remodelado sua forma e retocado seu semblante. Se olhavam e compreenderam-se todos os entes queridos da terra, exceção de Brígida, que ainda mantinha pensamentos de ternura e saudade para a filha distante, dispensavam sua presença e auxílio. Entretanto, necessitavam agir e construir a favor deles mesmos, e como aliados que se reencontram para veneráveis mistérios no campo da vida, se prometeram sem palavras irmanar os corações, transferindo um para o outro os sagrados tesouros afetivos que se lhes devolviam da terra, convencidos de que precisavam da escória recíproca para a longa jornada que se abria aos seus anseios de redenção. Então, Evelina e Ernesto caíram em si. Entenderam que não significava nada para nenhum deles, daqueles envolvidos na trama. Apenas Brígida se lembrava da Evelina. Portanto, se desobrigaram de se manter fiéis aos seus parceiros da terra e entenderam que eles precisavam um do outro para toda a sua tarefa de anjo de guarda. E assim André termina o capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.